pessoas. Eu prefiro fazer reflexões por escrito, mas eu reconheço que é preciso intensificar o debate político no país, e que essa plataforma, né, de vídeo, ela tem ocupado um espaço importante nesse processo de debate. Então eu vou fazer um esforço para tentar trazer para esse veículo as minhas reflexões. Existe uma frase atribuída a Mark Twain, que é um autor estadunidense, diz mais ou menos o seguinte: nunca discuta com um idiota, porque ele vai rebaixá-lo ao nível dele e vai acabar ganhando a discussão por experiência, né? E de fato discutir com idiotas é uma tarefa bastante ingrata, né? Que dirá discutirmos com milhares deles que têm ido às ruas fazer a defesa da perda de direitos e conseguir conseguir ser contrário a uma frase que diz em defesa da educação numa universidade pública. Universidade, inclusive, que há pouco tempo atrás vinha divulgando que 95% de todas as pesquisas realizadas no país eram realizadas a partir de instituições públicas de ensino, né? Ao contrário do que disse o presidente, né, que desconhece totalmente o ambiente acadêmico, a realidade do país. Uma outra contribuição sobre o termo idiota é do Mário Sérgio Cortella, filósofo, educador também, em que ele recupera a etimologia grega, né, dessa palavra, lembrando que o idiota é um termo cunhado pelos gregos para descrever a pessoa que, num contexto social, ela era preocupada apenas com o próprio umbigo, né, com os próprios interesses. Essa descrição é bastante interessante, e o próprio Cortella recupera o contraponto desse termo, que era político. Então o político é o contrário do idiota, que tem a preocupação de cuidar, né, de zelar pelo bem comum, pela sociedade, e trabalhar por essa sociedade. Infelizmente o termo político, não apenas no Brasil, ele tem sofrido um desgaste, e parte desse desgaste, no caso brasileiro, está diretamente ligado à campanha que a mídia comercial faz para deslegitimar o mundo da política, porque essa é uma forma de garantir que o Deus mercado seja de fato hegemônico, né? Então a verdade esteja do lado do mercado, das organizações do mercado e daquelas que trabalham por ele, e não os políticos, né? Porque, inclusive, no contexto do neoliberalismo, a democracia sempre vai ser um estorvo, né? Mesmo uma democracia combalida e degradada como a brasileira. Então, o idiota é o que não, né? Você pode resumir o idiota como sendo uma pessoa que é contra tudo isso que está aí, tá ok? Né? E o curioso no Brasil é que nós temos uma prova do tipo de conduta, do tipo de consequência que existe do que é a atuação política dos idiotas, né? Porque ao mesmo tempo em que se diz que os idiotas se dizem contra tudo isso que está aí, né, também
denunciam o que consideram a velha política, no entanto, elegem uma pessoa que simplesmente está há 30 anos vivendo de política, né? E essa pessoa, no caso Bolsonaro, até 2018 estava entre os 10 parlamentares, os 10 deputados mais antigos da Câmara, né? Então é um poço de contradições, né? O contexto político dos idiotas é um contexto contraditório, às vezes paradoxal. Porque em 30 anos de vida política, a única questão que viabiliza, que possibilita que Bolsonaro não seja enxergado como um representante legítimo da velha política é que ele, na verdade, nesses 30 anos nunca defendeu uma iniciativa de interesse público geral, né? Nunca mostrou a que veio de fato, exceto amealhar um patrimônio aí que talvez nem corresponda exatamente aos seus ganhos enquanto parlamentar. E além disso, ele arrastou para esse mesmo meio, para esse mesmo modo de vida, de ganhar a vida, seus filhos, e num primeiro momento uma das esposas, que depois até foi rifada, foi substituída por um dos filhos. Agora, não tem sido fácil para ninguém, para nenhum analista, conseguir fazer uma síntese, né, do que significa esse fenômeno Bolsonaro. Inclusive porque ele está envolvido num processo social mais amplo, e é de fato difícil, embora ele seja um governo que tem elementos de protofascismo, né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso, porque o fascismo ele não nasce pronto, né? Ele é uma construção e ele vai sendo construído ao longo de determinadas medidas, determinadas propostas e inclusive com o uso das massas, né? Mas talvez a melhor definição do bolsonarismo seja a declaração mais óbvia, né? Que é o tal do contra tudo isso que está aí, tá ok, né? E há um dado relevante, porque o tema da corrupção, que surgiu a partir das mobilizações, né, nessa sanha contra o mundo político, que até fez por merecer, não é a questão aqui de se defender o que está aí como forma política, né, forma partidária, forma institucional, mas um dos elementos bastante visados é o tema da corrupção. E de forma bastante suspeita, né? No tema da corrupção, o comportamento do governo Bolsonaro é rigorosamente o mesmo daqueles que por ele acusados, né? Quando as acusações de corrupção se voltam contra ele, seus filhos, o seu núcleo de poder, né? Então aí já se percebe uma percepção bem sui generis do que é corrupção, né? Então a corrupção que é ruim é a corrupção dos outros, né? A corrupção própria ela é tida como perseguição, que é o mesmo argumento que é usado por todos os políticos normalmente acusados de corrupção. Agora, talvez não tenhamos dado a devida atenção a essa ideia do contra tudo isso que está aí, tá ok, né? Porque
no senso comum, aliás, o senso comum cunhou essa expressão justamente, ou a opinião pública cunhou essa expressão justamente para descaracterizar o que é política, o que é o fazer política. E o que nós temos por parte do governo Bolsonaro, nesse aspecto, por exemplo, é levar as raposas para tomar conta do galinheiro, né? Então, isso é feito com as terras indígenas, né? Com a questão ambiental, com a própria questão indígena em si, né? Em que as pessoas que foram alocadas para cuidar dessas áreas ou são funcionários ou são defensores dos interesses contrários a essas áreas. Não podemos esquecer também dos bancos, né? Então, se traz para a economia pessoas que são ligadas ao único setor do país que sobrevive há mais de 20 anos a qualquer crise. Enquanto o Estado quebra, ou a Previdência tem rombo, mas os bancos têm lucro, né? Bom, agora, não é apenas em questões pontuais que o governo Bolsonaro pode ser definido. Ao dizer contra tudo isso que está aí, o que de fato nós temos percebido é que o governo Bolsonaro trabalha como uma verdadeira equipe de demolição. É um governo de demolição da democracia. E a sua disposição clara, declarada, é de desmantelar todas as conquistas democráticas que foram aí conquistadas, né, desde o evento da derrubada da ditadura militar. Eu vou tratar um pouquinho melhor de desses aspectos no próximo vídeo, para não ficar muito cansativo esse aqui. Mas eu acho que é importante trazer essa reflexão. O governo Bolsonaro tem sido vitorioso nesse aspecto, porque desconstruir, a destruição é absurdamente mais simples do que a construção. Conquista de direitos, transformação de leis é uma coisa que leva muito empenho social, empenho de setores políticos, né, de movimentos sociais. Agora, a destruição disso é muito fácil, né? Isso porque nós temos uma democracia que eu pretendo tratar um pouco melhor mais adiante, uma democracia que nem frágil é uma democracia incipiente e, pela minha percepção, muito pouco democrática. Então, no próximo vídeo eu estendo um pouco essa reflexão.